Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, está começando mais um programa Luz da Vida. Nosso encontro semanal, domingo, dia do Senhor, neste final de tarde, dia em que celebramos a sua vitória, a vitória de Cristo sobre a morte, para nos próximos 30 minutos refletirmos realidades edificantes, integrantes da nossa fé católica apostólica romana. Verdades esquecidas, pela 15ª vez se debruça sobre um argumento do qual, em certos ambientes, pouco se fala dentro da igreja. Novíssimos. Um dos 4 novíssimos, o inferno. Novíssimos são as últimas realidades que acontecerão após a nossa aventura aqui na Terra, e são 4 novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Ao tema da morte já dedicamos 29 programas, ao tema do juízo 59 programas, e pela 15ª vez abordamos o tema do inferno, realidade triste, dolorosa, sofrida, mas integrante da nossa fé. Continuamos a investigar o tema do inferno na pregação dos apóstolos e ainda estamos no apóstolo Paulo. Já vimos nos programas anteriores vários textos que tratam desse tema delicado pelo apóstolo das nações, o apóstolo dos gentios, e continuamos ainda a investigar tudo aquilo que o apóstolo Paulo escreveu sobre essa realidade. O tema de hoje, o primeiro texto, se encontra na segunda carta que ele escreveu aos Coríntios, capítulo 4, versículos de 3 a 4. Leiamos o texto e teçamos alguns comentários. Se o nosso evangelho ainda estiver encoberto, está encoberto para aqueles que se perdem. Para os incrédulos, cujas inteligências o Deus deste mundo obcecou a tal ponto que não percebem a luz do evangelho, onde resplandece a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Encoberto para aqueles que se perdem. Aqui São Paulo fala implicitamente do inferno, que é a perdição eterna. O que é uma pessoa perdida à luz da fé? Depende do contexto. São Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 3, diz: eu tudo considero como perda para alcançar o conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Tudo tenho em conta de esterco para alcançar o conhecimento do meu Senhor. Então, para o mundo, o cristão é um perdido. Mas o cristão que aceita Cristo, ele perde o mundo. Jesus diz que adianta alguém ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma. E quem renuncia a si, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e siga-me. Perder-se significa entregar-se a Cristo. Neste sentido, perdido para Cristo é uma expressão boa, é uma expressão correta, é uma expressão jubilosa, é uma perdição que salva. Isto é, eu estava achado no mundo, agora eu me perdi para Cristo. Estou perdido, isto é, não tenho mais a posse de mim, Cristo me achou. Eu me joguei nos braços dele, eu dependo dele. Eu agora sou propriedade dele, eu pertenço a ele. Mas há uma perdição que é má. Há uma perdição que é prelúdio do inferno para aqueles que se perdem. Várias parábolas abordam essa realidade. Uma ovelha perdida é uma ovelha desgarrada do rebanho, é uma ovelha que fugiu, que foi para longe. O filho perdido, a frase do pai na parábola do filho pródigo, quando ele retorna, e a festa começa e chega o filho mais velho e não quer entrar, e o pai vai dissuadi-lo dizendo: meu filho, convínhamos dar essa festa, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Estava nas trevas, estava sob o poder do demônio, ali significado pelo dono da pocilga, pelos porcos, aquele ambiente satânico de condenação, de trevas, de infelicidade, porque de distância completa, abismal do Pai, por iniciativa dele. Perdição. Aqueles que se perdem.
evangelho encoberto para aqueles que se perdem. Isso não nos autoriza a dizer que Deus se compraz em esconder o evangelho para certas pessoas, a não ser naquela perspectiva de Mateus capítulo 11, dou-vos graças, ó Pai, porque escondeste estas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Escondeste dos arrogantes, dos presunçosos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do vosso agrado. Ora, quando é que Deus se esconde? Quando é que Deus não se revela? Quando dentro do coração da pessoa a quem ele quer se revelar, existe um bloqueio, uma voluntária impossibilidade, rejeição da capacidade de enxergar. E para melhor compreendermos isto, Deus não se esconde de ninguém, buscai o Senhor enquanto Ele se deixa achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Deus se revela. Deus quer que todos se salvem. Invocai-o, já que Ele está perto. Só que para enxergarmos, para descobrirmos, para encontrarmos esta riqueza, esta preciosidade, este tesouro, que é o Evangelho, se o nosso Evangelho ainda estiver descoberto, está encoberto para aqueles que se perdem, para os incrédulos. A incredulidade provoca como que uma cegueira. Mas aquele que voluntariamente quer se cegar e acaba se cegando, não enxerga a luz, mas isso não significa dizer que a luz deixou de brilhar para ele. Fulano, pelo pecado, obscureceu seus olhos. Isso foi provocado de dentro para fora. Mas a luz se dá, se revela, se manifesta para ele. Se ele não enxerga, não é porque a luz deixou de brilhar. O problema não está na luz, o problema está nele. O que é evangelho encoberto? É um evangelho que é incapaz de ser visto, de ser descoberto por aquela pessoa. Não por culpa do próprio evangelho, do autor do evangelho, dos ministros do evangelho. Não por culpa da parte do próprio Deus. Está encoberto para aqueles que se perdem. A perdição, aqui já temos nessa palavra, perdem, os perdidos, candidatos sérios à perdição eterna. E, portanto, o texto fala implicitamente do inferno. Para aqueles que se perdem, o Evangelho está encoberto. Porque a luz não é enxergada, não é vista, não é contemplada, não é pontuada por quem vive no pecado. Porque o pecado produz mais do que uma nódoa, mais do que um empedernimento, uma petrificação no coração. Ele cega a pessoa e a torna incapaz, por decisão dela, por culpa dela, de descobrir o Evangelho, de enxergar o Evangelho. O texto, a bem da verdade, não faz uma alusão explícita ao inferno, mas implicitamente sim, por causa do verbo. Se inferno é perdição eterna, existe uma perdição que já começa a se manifestar nessa vida e que, se procrastinar até o derradeiro instante, se na hora derradeira da vida daquela pessoa ela vier a se encontrar obscurecida, empedernida, obviamente que isso é prelúdio, isso acarretará uma perdição eterna. Para os incrédulos, cujas inteligências o Deus deste mundo obcecou, a ponto de não perceberem a luz do Evangelho. O Deus deste mundo, quem obscurece o coração da pessoa, que voluntariamente começa a mergulhar, que envereda pelo caminho das trevas, não é Deus. Deus não é o autor do obscurecimento, da cegueira espiritual. É o Deus deste mundo. Deus com D minúsculo, D minúsculo. Só existe um único Deus. Mas aqui, digamos assim, uma ironia do apóstolo Paulo ao falar do demônio, que é o Deus deste mundo. É o diabo quem obscurece.
o coração da pessoa, a ponto de ela não enxergar o Evangelho, a ponto de tornar o Evangelho encoberto. Ele chega ali, uma pessoa que está no pecado, se você der uma Bíblia para ele, ele lê, isso não diz nada, não enxerguei nada, isso não fala de Deus, isso é pura balela e assim por diante. Perceberam aqui? Está diante dos olhos, ele não está cego dos olhos físicos. Ele lê, ele pode até entender do ponto de vista estilístico, do ponto de vista literário, do ponto de vista histórico, o texto sagrado, mas a dureza do coração dele, os critérios que o inimigo colocou no coração dele, impedem ele de enxergar ali Deus falando, a verdade que salva, os princípios eternos. Pronto, exemplo que ajuda a compreender o que o Deus deste mundo é capaz de fazer no coração de uma pessoa. Obcecá-la. O que é obcecar? Obcecar vem de cegar. Uma pessoa obcecada é uma pessoa cega para outras coisas. Ela está fissurada, como que fixada, mas pejorativamente, em cima de um propósito, de um ideal, de um hábito, de um costume, etc. Ela está fixada doentiamente, digamos assim. Ela está doente, ela pensa naquilo, mas de uma forma doentia. Tal é a obcecação ou a obsessão. Esse é o sentido da palavra obcecada ou do verbo obcecar. O Deus deste mundo obceca, ou seja, ele concorre na cegueira da vida de uma pessoa. E isso traz, a palavra é forte, o Deus deste mundo que obcecou essa pessoa que não consegue enxergar o Evangelho. O Evangelho está encoberto para ela, para aqueles que se perdem. Então, obsessão, cegueira espiritual, prelúdio, indica, desemboca, por assim dizer, na condenação àqueles que se perdem. Está terminando o nosso primeiro bloco. No segundo bloco, vamos pular do apóstolo Paulo para o apóstolo Pedro, porque esse capítulo que vamos analisar fala da condenação dos anjos e, com a ação deles que foram expulsos do céu, a ação deles no mundo, essa ação pode levar muitos à condenação eterna. Não saia daí, daqui a poucos instantes a gente volta. Até logo mais. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco. Depois desse breve intervalo, está começando o nosso segundo bloco do 15º Encontro Programa Luz da Vida, dedicado ao tema do inferno. Inferno, um dos 4 novíssimos. Novíssimos são as últimas realidades que acontecerão após a nossa aventura aqui na Terra. Morte, juízo, inferno e paraíso são os 4 novíssimos. Ao tema da morte, dedicamos 29 programas, ao tema do juízo, 59 programas, e agora, até agora, ao inferno, dedicamos 15 programas. Como eu prometi no primeiro bloco, nós vamos dedicar esses 13 minutos que nos restam a ler e comentar 12 versículos da segunda carta do apóstolo Pedro, que trata, eu diria com expressões duras, fortes, como, por exemplo, perecimento, condenação, ruína, perdição, são expressões que o apóstolo Pedro utiliza para falar do inferno, como cruel e dolorosa possibilidade para quem perdurar em certos comportamentos no derradeiro instante da sua vida. Já começamos com o primeiro versículo, o contexto, atenção, são 12 versículos, segunda carta de São Pedro, capítulo 2, versículos de 11 a 12. Comecemos pelo versículo 1. Assim como houve entre o povo falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos doutores, que introduzirão disfarçadamente seitas perniciosas. Eles, renegando assim o Senhor que os resgatou,
atrairão sobre si uma ruína repentina. É verdade? Ruína repentina não necessariamente se refere à ruína eterna, à perdição eterna. E uma pessoa arruinada é uma pessoa destruída, é uma pessoa arrasada. Ruína é sinônimo de desastre, é sinônimo de fracasso, de destruição. Algo arruinado é algo completamente destruído. Ruína repentina. Pode-se candidatar-se ao inferno repentinamente uma alma que venha a se encontrar em pecado mortal. Aliás, candidata-se repentina, eu diria fulminantemente, e enquanto perdurar neste pecado, qualquer pessoa que venha a cometer pecado mortal e dele não se arrepender. Ruína repentina. Essa é a doutrina, esse é o ensinamento da igreja. Quem se encontra em pecado mortal e dele não se arrepende na hora da morte, imediatamente é condenado. Ruína repentina. Parágrafo 2º. Muitos os seguirão nas suas desordens e serão, desse modo, a causa de o caminho da verdade ser caluniado. Quem se encontra em ruína repentina tem a triste desdita de angariar para si, de convencer, de arrastar consigo para o inferno, para serem candidatos também dessa ruína repentina, outras pessoas. Os padres da igreja dizem, Santo Agostinho também, que ninguém se salva sozinho, leva consigo muitos para o céu, mas também ninguém se condena sozinho, arrasta consigo muitos para o inferno. É disso que trata o versículo 2. Muitos os seguirão nas suas desordens e serão, desse modo, a causa de o caminho da verdade ser caluniado. É triste, mas faz parte da lei da vida. Nós temos o poder de convencer as pessoas para o bem ou para o mal. Seja com nossas palavras, seja com nossos atos. Para o bem ou para o mal. Terceiro versículo. Movidos por cobiça, eles vos hão de explorar por palavras cheias de astúcia. Há muito tempo a condenação os ameaça e a sua ruína não dorme. Parece que para o nosso argumento esse texto é explícito. O texto fala de condenação que ameaça e de ruína que não dorme. O texto não fala de condenação que já é concreta, irreversível, mas é uma ameaça. Fulano se encontra em pecado mortal, dele não se arrependeu. Está ameaçado de condenação. A condenação os ameaça. O texto é mais do que claro. E a ruína não dorme. O texto não diz que eles que praticam tais coisas estão arruinados já ipso facto, e isso se trata de uma condenação, de uma ruína irreversível. Não, mas uma ruína que não dorme. Está acordada, como que vigilante, como que dizendo, se a sua hora chegar e você estiver nesta situação, estou aqui pronto para levar você para a ruína eterna. Ruína que não dorme. Interessante, o Salmo 120 diz, não dorme nem cochila aquele que é o guarda de Israel. Deus não dorme nem cochila, o diabo também não. A ruína que não dorme. Não é assustador? É. Agora vamos para a condenação dos anjos. Versículo 4. Pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os precipitou nos abismos tenebrosos do inferno, onde os reserva para o julgamento. Continua. Se não poupou o mundo antigo, e só preservou 8 pessoas, dentre as quais Noé, esse pregador da justiça, quando desencadeou o dilúvio sobre um mundo de ímpios, se condenou à destruição e reduziu a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, para servir de exemplo para os ímpios do porvir. Se enfim livrou o justo Ló, revoltado com a vida dissoluta daquela gente perversa, esse justo que habitava no meio deles sentia cada dia atormentada a sua alma virtuosa, pelo que via e ouvia dos seus procedimentos infames. É porque o Senhor sabe livrar das provações os homens piedosos
e reservar os ímpios para serem castigados no dia do juízo, principalmente aqueles que correm com desejos impuros atrás dos prazeres da carne e desprezam a autoridade. Paro aqui, na metade do versículo 10. Destruição. Ruína eterna. Castigo no dia do juízo. E tudo começa com a queda dos anjos. Deus não os poupou. Se rebelaram, pecaram e foram precipitados nos abismos tenebrosos do inferno, onde os reserva para o julgamento. Ou seja, Deus não poupa aqueles que se rebelam contra Ele. Por decisão do diabo, não se encontrou lugar no céu para eles. Foram precipitados. Não se encontrou lugar no céu para eles. Dos anjos para os homens, reservados para o julgamento. O Senhor reserva os ímpios para serem castigados no dia do juízo. Se Ele não poupou os anjos, quanto mais deixaria de poupar os homens. Eu acho que esse é o versículo mais explícito, mais claro, mais direto, eu diria, da segunda carta de São Pedro e da primeira também. É o texto mais contundente acerca da condenação eterna, o ensinamento mais claro, mais explícito do primeiro Papa, nas suas duas cartas, sobre essa realidade tenebrosa. E é curioso que ele, dos anjos, passa para todos os homens, sem, porém, deixar de registrar no tempo de Noé os rebeldes, os insolentes, aqueles que pecaram e que zombaram, fizeram pouco caso de Noé construindo a arca, até que Noé entrou na arca com sua esposa, os seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e suas 3 respectivas esposas, com um casal de animais que ele pôde colocar dentro da arca, e aí sobreveio o dilúvio. Essa catástrofe é sempre narrada pelos autores sagrados, também do Novo Testamento, como uma alusão à condenação eterna que está para vir. A segunda figura bíblica do Antigo Testamento, que aqui é citada pelo apóstolo Pedro, é a figura de Ló. Ló, sobrinho de Abraão, vai morar numa cidade depravada, numa cidade cujos homens praticavam uma aberração, e essa cidade acaba sendo destruída por causa dessa impiedade. Ló escapa com sua esposa, que, advertida com ele e com suas filhas para não olhar para trás, ela olhou e se transformou numa estátua de sal. Ló e suas filhas escaparam. Aqui nós temos a perdição de Sodoma, entenda-se, a destruição de Sodoma, o castigo que Deus enviou para aquela cidade, juntamente com Gomorra, que são varridas do mapa. Aqui temos um contexto de pecado, de aparente impunidade. Deus vai reservando para um determinado momento o castigo, mas quando o pecado da cidade atingiu um nível, um pecado que clamou aos céus, Deus então diz, basta, manda os anjos, e a cidade é destruída. Os anjos vão até a cidade para salvar Ló e sua família da destruição. Então, nós temos aqui os seguintes fatos, essa abordagem muito interessante. Os anjos decaídos, temos também Noé, temos também Ló, e uma advertência que chega exatamente no versículo 10. Deus reserva os ímpios para serem castigados no dia do juízo. Avança, continuamos agora, segunda metade do versículo 10. Audaciosos, arrogantes, não temem falar injuriosamente das glórias, embora os anjos superiores em força e poder não pronunciem contra elas aos olhos do Senhor o julgamento injurioso. Mas estes, quais brutos destinados pela lei natural para a presa e para a perdição, injuriam o que ignoram, e assim da mesma forma perecerão. Esse será o salário de sua iniquidade. Perdição,
perecimento e salário da iniquidade. No mesmo versículo, o apóstolo Pedro nomeia, por assim dizer, o inferno. Portanto, na ótica de São Pedro, existe sim essa realidade, aqui dramaticamente descrita como algo já preludiado no Antigo Testamento, os anjos decaídos, Noé, Ló em Sodoma e Gomorra, os ímpios do seu tempo e aquilo que aguarda todos os que cometem iniquidades, perdição eterna, perecimento, os ímpios que serão castigados no dia do juízo. Ensinamento duríssimo e claríssimo sobre o inferno. Está terminando mais um programa, ainda não acabamos a investigação no Novo Testamento sobre essa realidade pavorosa. Coisa que faremos no próximo e nos outros programas Luz da Vida. Uma feliz semana, Deus abençoe você. Até a próxima semana, se Deus quiser.